sim, estamos ao vivo. Olá, pessoal, boa noite. Vão se achegando. Estamos agora ao vivo em mais um dos nossos encontros aqui aos sábados, recebendo mais uma vez nosso grande amigo que já é aí de casa, que já faz parte do nosso projeto. Seja bem-vindo, Tony. Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Já me sinto da casa mesmo, né? Com certeza já é. Sejam bem-vindos, todos os nossos amigos. Um prazer, né? É a oportunidade de nós estarmos aqui juntos novamente em mais um sábado, onde a gente vai direcionar aí os nossos corações para várias reflexões. É um prazer enorme receber todos vocês aqui para a gente escutar o nosso irmão Tony, hoje conduzindo algumas reflexões numa temática muito importante, que é a responsabilidade dos espíritas para com o espiritismo. Essa é a nossa live de hoje, então sejam todos muito bem-vindos. E para a gente já começar as nossas reflexões, eu vou fazer a nossa costumeira prece inicial, e aí eu já passo a palavra para o nosso amigo Tony. Então, vamos acerenar. Vamos acerenar os nossos corações e nossas mentes, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a espiritualidade amiga, a toda a espiritualidade que conduz e auxilia os trabalhos do Projeto Semear, os amigos espirituais da Casa de Irmã Lavínia. Solicitamos sua presença e agradecemos todo esse suporte, toda a ajuda que nós estamos sempre recebendo. Mestre Jesus, querido mestre, amigo, modelo, irmão, esteja conosco, conduzindo os nossos pensamentos e que todas as nossas reflexões estejam sempre rumo ao alvo. E o alvo é que possamos, Senhor, estar cada vez mais próximos de tudo o que o Senhor nos ensinou. Deus, nosso Pai misericordioso e justo, agradecemos a oportunidade de estarmos encarnados, batalhando em todas as lutas do dia a dia, sempre vencendo a nós mesmos, sempre vencendo os nossos instintos, moldando o nosso pensamento e as nossas ações de forma que possamos sempre estar evoluindo moralmente, espiritualmente. Que essa alta energia que nos conecta neste momento possa se estender a todos os lares, de todos os amigos que estão nos assistindo, seja agora ao vivo, ou aqueles que vão nos ver em um outro momento pelo YouTube e pelo Facebook. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e rogamos ao Pai a bênção e a condução nos nossos trabalhos de hoje. Que assim seja. Muito bem, Tony. E este tema, hein? Só um pouquinho desafiador, né? Não é? Primeiramente, eu queria dar boa noite a todos aí, né, que sejam todos bem-vindos. E realmente é um tema desafiador, que às vezes nós precisamos até de uma certa coragem para entrar nesses assuntos, porque
nós vamos trazer assuntos que, para mim, ao meu ponto de vista, ao meu ver, é normal, mas necessário. Para outros, pode soar como polêmico, para outros, pode soar como incômodo. Isso vai depender de cada um. Então, aí a gente vê, porque se causar incômodo, porque a verdade o tocou de alguma maneira. E hoje, a gente sempre faz um bate-papo. Até esqueci de perguntar. Você já me deu a palavra? Posso iniciar ou você queria falar alguma coisa? Claro, não, com certeza. Então, a gente sempre, nas outras lives que nós fizemos, eu sempre fizemos um bate-papo aí, Tamara. Mas hoje eu vou me abster de trazer algumas opiniões pessoais e trouxe os slides justamente para mostrar aos nossos amigos, confrades, irmãos, a necessidade da nossa responsabilidade, da nossa coerência como espírita para com o espiritismo. Então foi essa necessidade de trazer os slides justamente para a gente comprovar dentro da doutrina aquilo que nós vamos dissertar na noite de hoje. Para que não haja isente de qualquer opinião pessoal, né, de um pensamento pessoal, não. Eu quero que todos venham refletir diante do que eu vou mostrar, do que o Allan Kardec nos trouxe, do que Chico Xavier nos trouxe, e outros nos trouxeram. E que, lamentavelmente, com o passar do tempo, vem se tomando uma outra direção. Mas, enfim, então nós vamos dar início. Você podia colocar para nós aí, Tamara, por favor? Sim, já coloquei aqui. O nosso tema, então, aí, a responsabilidade dos espíritas para com o espiritismo. Aí, acima do lado direito, está o túmulo do Kardec, na França, e no túmulo do Kardec está escrita essa frase: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, mesmo ali, né, onde ali tem assim os despojos do Kardec, ele ainda foi deixar, muita gente diz que essa frase de Kardec, outros falam que não. Ao final de contas, a gente não sabe de onde surgiu essa frase. Mas, enfim, então vamos dar início. Você pode mudar para nós também? Aí está aí o nosso querido, amado Allan Kardec, que nasceu em 3 de outubro de 1804, Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Mais conhecido como Allan Kardec, até mesmo esse nome sugerido pelo Espírito da Verdade, que foi uma das vidas de Kardec quando ele era um druida no passado. Mas foi em Kardec vinha ao mundo com essa responsabilidade de disseminar e codificar aquilo que Jesus havia prometido, que eu vou, mas vos enviarei o Consolador prometido. E aí enviou Allan Kardec para trazer essas dádivas divinas. Mas foi em 1854 que Allan Kardec ouviu pela primeira vez. Eu vou falar um pouco mais rápido, pessoal. Só deu um início um pouco mais lento, mais sereno, mas eu vou falar um pouco mais rápido para que a gente consiga atingir todos os slides e abrir a oportunidade para que as pessoas, se quiserem, possam interagir conosco. Foi em 1854 que Allan Kardec ouviu pela primeira vez sobre as mesas girantes através do amigo Sr. Forlier, que era um pesquisador emérito do magnetismo. Então, através do convite dele, foi que ele já presenciava essas reuniões, onde ele veio convencer Allan Kardec que o mesmo não queria participar e tampouco ver. Ele teve que convencer o Allan Kardec a ir. Mas o marco do Espiritismo, né, veio em 1857, ou seja, 3 anos depois, com a publicação do Livro dos Espíritos,
e que veio a fundar no 1º de abril de 1858 a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E no mesmo ano editaria a Revista Espírita. Ali surgia o primeiro órgão espírita da Europa. E aí, de 1854 a 1857, Kardec teve tudo anotado, todo o material das comunicações recebidas, né, que ele presenciou em contato com a espiritualidade, para codificar essa obra. Nos anos abaixo surgia para o mundo as obras básicas da codificação espírita. Em 1857, o Livro dos Espíritos. Em 61, o Livro dos Médiuns, né? 4 anos depois. 3 anos depois, surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso Manual da Moral. 1 ano depois, viria o Céu e o Inferno, né? Depois, em 1868, a Gênese, que traria, né, a instrução de como tudo começou. Então, podemos mudar, Tamara, por favor. Então, vamos lá. Então, quais serão estas responsabilidades dos espíritas para com o espiritismo? Esse é um questionamento muito amplo, mas eu procurei selecionar alguns, até mesmo porque o nosso tempo ele é limitado, para a gente poder entrar numa reflexão mais profunda. O primeiro está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, no item 5. Buscar o conhecimento contínuo e sério, trabalhando e exercitando o amor ao próximo, assim como no Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, né, o mandamento dos espíritas. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo ensinamento. Então ele quis dizer, no Evangelho está querendo nos trazer, que só boa vontade não nos é necessária. É necessário a gente fazer uma coligação do sentimento com o conhecimento. Até mesmo para que a gente aprenda, né, a educar os nossos sentimentos, tanto os positivos quanto os negativos. Para isso, a necessidade do conhecimento, né? Assim disse Sócrates, né? Que aquela famosa frase, quando perguntaram a respeito do conhecimento do ser humano, qual que era a primeira coisa de aprender a conhecer, e Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo. Né? Então, no segundo, nós colocamos lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, os bons espíritas. Então, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Eu trago aqui uma frase que eu adoro, e eu já li vários livros dele, porque ele trata do assunto muito relacionado à ética, e é um assunto que me chama muita atenção. Inclusive, eu convidei o Jorge Alahá para fazer a live comigo, que nós fizemos na semana passada, e o tema, a temática era a importância da ética dentro do cristianismo. E que é isso que nós estamos precisando trazer de volta, porque já estava em falência e a tendência que nós temos visto é a pior. Né? Não é, Tamara? Ai, meu Deus. O que foi? Não, está nas nossas mãos, né? A tendência é piorar, mas está nas nossas mãos, né? Exatamente. Mas isso depende de nós também, para fazer isso mudar. Nós não precisamos acompanhar quem vai fazendo as coisas erradas. Nós temos que estar dispostos a enfrentar as situações para implantar as coisas boas, né? Assim que eu moro na cidade de Martin Luther King, aqui em Atlanta. Atlanta é a cidade de Martin Luther King. E ele dizia uma frase, né? O que me assusta não é o escândalo, a gritaria dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Então nós temos que levantar a bandeira e dizer, opa, nós precisamos entrar
numa certa, como se diz, não é um confronto físico, mas um confronto moral, né? Reconhece o verdadeiro pela sua transformação, domar as suas más inclinações. Isso está lá no capítulo 17. Significa a frase que eu ia dizer do Cortella, que é o Mário Cortella, que eu adoro, que traz muito a respeito da ética, que fala que mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Então, isso significa que a mudança ela não é impossível, ela depende do empenho pessoal, que nós investirmos naquilo que traçarmos de projeto na nossa vida. Se uma empresa profissional precisa de um planejamento estratégico, uma família precisa de planejamento, nós também precisamos de planejamentos morais para colocarmos em execução. No 3, eu coloquei aqui, encarar com muito respeito e disciplina, uma vez que se intitular como um espírita, estando em alerta aos pensamentos, atos e palavras. Nós não somos representantes espíritas do espiritismo somente durante uma live, nós não somos representantes espíritas somente dentro da casa espírita, nós não somos representantes espíritas somente quando as pessoas te perguntam qual crença que você adotou para a sua vida. Nós temos que representar o espiritismo através das nossas atitudes, pois foi assim que Paulo disse, né? Que sejamos a imagem viva do Evangelho. O que ele quis dizer? Que nós possamos representar o Evangelho através das nossas atitudes. Então está lá, em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Certo? Então aí entra a nossa vigilância, a nossa capacidade de persistir nesse planejamento que nós traçamos para as nossas vidas. Você coloca o 4 para nós, mano? O 4, escolher como representantes de entidades e instituições nos certames os companheiros de boa vontade que seja, de fato, competentes quanto aos objetivos doutrinários visados. Fidelidade ao dever expressa nobreza de consciência. Isso quem nos trouxe foi André Luiz, no livro Conduta Espírita, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 17, nos conclaves doutrinários. O que ele quer dizer com isso? A necessidade de nós prepararmos os trabalhadores espíritas. De colocar pessoas competentes que tenham capacidade de preparação, tanto de postura dentro da casa espírita, de postura doutrinária, de postura mediúnica e postura espírita também fora das instituições materiais. Então, eles nos traz isso no livro Conduta Espírita, né? Companheiros de boa vontade. O entusiasmo é necessário, mas não é suficiente. Mas que, de fato, sejam competentes quanto aos objetivos doutrinários visados. Vamos lá para o 5º? Esse daí é aquele famoso, né? É muito fácil ser espírita na reunião, né? Isso. Difícil mesmo é ser da porta da casa espírita para fora. É isso aí. Né? Que realmente as pessoas possam reconhecer, né, nas nossas atitudes corriqueiras um padrão de comportamento, de moral que seja condizente, né, com Cristo. Exatamente. E condizente com aquilo que nós pregamos. Principalmente. Né? Porque, afinal de contas, quando você representa uma instituição e você tem uma atitude fora dessa instituição, você está colocando em questão a sua moral, o seu caráter, você está colocando em questão a credibilidade do espiritismo e você está colocando mais ainda a credibilidade da casa espírita que você está enganjado. Né? Porque as pessoas ainda não sabem separar. Ou seja, se existe uma maçã podre, ela já acha que todas as maçãs já estão contaminadas. E as pessoas hoje em dia não sabem separar e acaba condenando a instituição, que é um erro,
a falha de um membro da instituição não é a falha da espiritualidade, não é a falha da casa espírita, é a falha de um membro. Então vamos lá no quinto. Asseveram-se imperfeitos, desertando da luta capaz de conferir-lhes mais amplo burilamento. O que quer dizer isso? Aí está no livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, capítulo 47, no tópico contradição. Né? Porque o que acontece? O que ele quer dizer? Eu sou imperfeito. Aquela velha frase, eu ainda estou em evolução. Eu sou imperfeito. E por eu estar em evolução e ser imperfeito, eu posso continuar errando e fazendo as coisas erradas. Né? E aí ele quer dizer, se asseveram imperfeitos, e por se julgarem imperfeitos, eles desertam da luta capaz de conferir-lhes mais amplo burilamento. Ou seja, eu sou imperfeito mesmo, eu sou assim mesmo, não adianta, não tem jeito, né? E acaba afastando das responsabilidades com a escusa da imperfeição. É bem comum, né? No movimento espírita. É praticamente uma fuga, né? Eu não estou pronto ainda, quando eu estiver preparado, mas assim, a gente nunca vai estar. Então, arregaça as mangas e vai para cima. Exatamente. Por isso que eu estou falando, pessoal, o tema ele é profundo e ele causa mal-estar, sim. Né? Muitas pessoas, às vezes, podem, como quem diz assim, e quem é esse cara para estar me falando isso tudo aí? Entendeu? Alguém que também está querendo aprender, né? Mas que já está no caminho, né? Exatamente. Mas essas pedradas eu já estou calejado já. Isso não me assusta, não. Mas vamos lá? Próxima página. Allan Kardec, sabendo de todas as dificuldades que ele mesmo enfrentou no movimento espírita, as traições, o próprio espírito da verdade advertiu Allan Kardec que ele seria traído, perseguido, caluniado por aqueles que te apalpavam as costas. Né? Os próprios espíritos já haviam preparado Kardec pelas traições dos próprios espíritas, assim como aconteceu com Chico Xavier. Então ele classificou no Livro dos Médiuns os tipos de espíritas, segundo Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 3, o método. Eu vou procurar ler um pouquinho mais rápido. Primeiro, aqueles que creem pura e simplesmente nas manifestações, ou seja, se não tiver manifestação para o espírita, não tem credibilidade. O espiritismo é para eles uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Nós os chamaremos de espíritas experimentadores. É os famosos papa-reuniões mediúnicas. Aquele que é meio que o São Tomé, né? Quer ver para crer. Se não tiver o espírito falando com ele, ele não acredita. O segundo é aqueles que veem no espiritismo mais do que fatos. Eles compreendem a parte filosófica, admiram a moral que daí decorre, mas não a praticam. Sua influência sobre o seu caráter é insignificante ou nula. Não mudam nada em seus hábitos e não se privam de um só prazer. O avaro continua insensível, o orgulhoso todo cheio de si, o invejoso e o ciumento sempre hostis. Para eles, a caridade cristã é apenas uma bela máxima, são os espíritas imperfeitos. E isso me chamou a atenção, dessa coisa quando fala assim, sua influência sobre seu caráter é insignificante, é a verdadeira que voltamos naquela. Não faço força nenhuma. Jesus, gosto demais de você, mas não interfere no que eu gosto, não, que nós não vamos nos entender, não. Esse é o faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Exato. Então, a sua influência sobre o seu caráter é insignificante ou nula. Aí entra o que eu achei interessante. Não mudam nada em seus hábitos e não se privam de um só prazer. Ou seja, é Jesus que tem que adequar o tempo dele, a casa espírita tem que adequar o tempo dele, o projeto de caridade tem que adequar o tempo dele. Ele nunca precisa se adequar a nada. Né? Vamos para o terceiro? Aqueles que se contentam só em admirar a moral espírita, mas mais que a praticam, e aceitam todas as consequências.
Convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, eles tratam de aproveitar esses curtos instantes para caminhar na via do progresso. Buscas reprimir suas más inclinações. A caridade é a regra da sua conduta. Aí estão os verdadeiros espíritas, ou os melhores espíritas cristãos. Então, ou seja, além de admirar a moral espírita, busca colocar em prática na sua vida pessoal. Aceitam as consequências dos erros. Eu estou passando por isso, também por merecer, mas a fé no porvir aceita tudo que Jesus nos proporciona. O quarto são os espíritos exaltados, né, os famosos barulhentos. No espiritismo, dá uma confiança cega e frequentemente infantil nas coisas do mundo invisível e faz aceitar demasiado fácil e sem controle o que a reflexão e o exame demonstraria o absurdo ou a impossibilidade. Mas o entusiasmo não reflete, ele ofusca. Essa espécie de adeptos é mais prejudicial que útil à causa do espiritismo. São enganados facilmente, seja por espíritos mistificadores, seja por homens que procuram explorar sua credulidade. Está muito claro. Que aí quer dizer assim, que é muito claro, né? São muito entusiasmados e deixa tudo, não tem regra nenhuma e vai embora. Então, tipo assim, podemos tudo, né? A gente vê muito acontecendo dentro do movimento espírita. Que é a orientação dos espíritos o tempo todo, né? Querendo uma manifestação externa, isso. Sem esperar que essa mudança, que essas manifestações, na verdade, elas são internas, né? A gente cresce de dentro para fora, né? E não fica... Óbvio que em vários momentos, né, a gente pede o auxílio, a gente pede a espiritualidade que toque o nosso coração, que nos dê, né, o direcionamento, mas isso daí é aquele viver conectado, né? Que é diferente de querer que eles conduzam o que a gente faz aqui, né? É aquilo assim, são aqueles que, quando fala assim, demonstrariam absurdo a impossibilidade, mas o entusiasmo não reflete, ele ofusca. Esse tipo de adepto, ele só traz coisas negativas para a doutrina, ele só traz coisas negativas para dentro da casa espírita. São aqueles presidentes que se não aceitam ser tirados do cargo, que determinam as coisas, que tratam a casa espírita como propriedade, diretores que entram em competições, trabalhadores dentro da casa que ficam competindo, enciumados, porque o outro faz isso, médiuns competindo, né? Isso tudo por falta de quê? De uma reforma moral e conhecimento mais profundo da doutrina. Vamos lá, Tamara? Sim. Então, vamos lá. Nós entramos aqui. Nós falamos da responsabilidade dos espíritas. Então, agora nós vamos falar também das responsabilidades e privacidades para com as práticas mediúnicas. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Não solta a frase ainda não, tá, Tamara, por favor? O que eu quero dizer com isso? O tempo que eu tive aí no Brasil, eu vi muitas coisas dentro de casas espíritas que eu fiquei, assim, abobalhado. Eu fiquei realmente abobalhado. Eu queria entender de onde esses espíritas tiraram, dentro do Pentateuco, ou dentro dos ensinamentos espíritas, para estar conduzindo a casa espírita com tamanha irresponsabilidade mediúnica. Por que eu coloquei privacidade? Nós vamos entrar e vamos explicar. A mediunidade, gente, ela não é um dom dado por Deus. Ela é uma oportunidade de renovação. Ela não é um dom para que todos nós sintamos pessoas diferentes das outras. Significa, às vezes, a mediunidade que nós somos mais pecadores do que outros. E muita gente trata a mediunidade como um simples fato magnífico, esplendoroso,
E a mediunidade, ela precisa, primeiro, de um preparo, de um estudo, de um burilamento, antes de você enquadrar e abraçar as práticas mediúnicas. O que eu vi quando eu estava aí, e relatos de outros amigos de outros estados, os livres acessos aos ambientes mediúnicos. Pessoas que não têm conhecimento da doutrina adentrando ambientes de desobsessão. A pessoa chegava na casa, está acontecendo isso comigo, eu estou com peso na nuca e estou com esse problema. Não, você passa a vir na reunião pública, isso é mediunidade. Vou te colocar na desobsessão, você vai desenvolver, porque você tem psicofonia. As pessoas já ditam até qual a mediunidade que a outra pessoa tem. Você tem psicofonia, vou te colocar na desobsessão. A pessoa nunca abriu um evangelho e já soca a pessoa dentro na sala de desobsessão. E isso eu vi com os meus próprios olhos. Ninguém me contou. Certas situações eu vi com os meus próprios olhos. Então vamos lá, Tamara. Libera aí para nós. Vamos ver o que é que Allan Kardec fala no Livro dos Médios para nós? O pensamento de Allan Kardec em Um Método, Livro dos Médios, primeira parte, capítulo 3. O melhor método de ensino espírita consiste em se dirigir antes à razão do que aos olhos. Então a gente tem que utilizar da razão para que nós não tornemos escravo de espíritos. Foi para isso que Allan Kardec trouxe toda essa codificação. O melhor método de ensino espírita consiste em se dirigir antes à razão do que aos olhos. Os que creem antes de haver visto, apenas porque leram e compreenderam, ou seja, eles estudaram, entenderam e não precisam ver, eles já acreditam antes de ver qualquer manifestação. Longe de se conservarem superficiais, são, ao contrário, os que mais refletem. A inteligência prévia dos fatos não só os coloca as pessoas em condições de se aperceberem de todas as anomalias, mas também de aprenderem sem número de particularidades, de matizes, às vezes muito delicados, que escapam ao observador ignorante. O que quer dizer? Quando ele quis dizer observador ignorante, ele quis atacar alguém? Não. Ele quis dizer ao observador sem preparo. Sem o preparo mediúnico, sem o preparo doutrinário, ele não consegue perceber. Tais os motivos que nos forçam a não admitir em nossas sessões experimentais, senão quem possua suficientes noções preparatórias para compreender. Assim, eu dou o exemplo. A Tamara é fisioterapeuta. Fono. Fono. Como que ela vai tratar de um paciente, ou vai cuidar de uma coisa mais científica, se ela não tivesse feito uma faculdade, não tivesse feito... Você fez residência também? Ou não precisa? Especializações. Então, se ela não tivesse esse preparo, como que ela poderia ajudar o outro? Simplesmente fala assim, você está com dificuldade na fala? Espera aí que eu vou olhar no YouTube como é que faz e eu vou aí te ensino. Eu vou aí cuidar de você. Não é assim que funciona. São anos de estudo. São anos de preparo. Né? E nós, quando passamos a estudar o Espiritismo, nós temos a obrigação, a responsabilidade como espírita de questionar aqueles que estão implantando as coisas equivocadas. Por que você... Aí vamos aqui. Vou trazer mais comprovações, pessoal. No livro Diálogo com as Sombras, capítulo 2, As Pessoas, os Assistentes, página 86, de Hermínio C. Miranda. Ele nos diz: sabemos que esta reserva é quebrada com frequência em muitos grupos. Olha para você ver, quando ele escreveu, nós estamos em 2021, e isso continua acontecendo. Pessoas adentrando ambientes mediúnicos sem preparo para estar dentro das salas. Isso é inaceitável. Inaceitável. Existem exceções, mas isso é inaceitável. Sabemos que esta reserva é quebrada com frequência em muitos grupos, enquanto outros adotam a prática de abrir suas portas em caráter permanente, a pessoas com livre acesso dentro de ambientes mediúnicos. Seja a um público
seja a um público reduzido e selecionado, seja a qualquer pessoa que se apresente. Somente em casos excepcionais se justifica a presença de pessoas estranhas ao grupo, estranhas ao ambiente, pessoal, porque o trabalho fechado de uma reunião mediúnica, o fato de você trabalhar na casa espírita, não te dá livre acesso a esse ambiente. Ali é o ambiente dos médiuns, dos passistas que estão ali no suporte, aos doutrinadores, ao dirigente do trabalho, é um ambiente fechado. Quem não participa desse ambiente não pode ter acesso. Né? Ali fala assim, aí ele fala aqui, em caso se justifica, presente pessoas estranhas nos trabalhos, no grupo, nos trabalhos de desobsessão. Mais do que desnecessário a presença de pessoas perturbadas. Porque tem acontecido aí, eu fui numa casa espírita, onde eles colocavam as pessoas em tratamento, pessoas que não tinham conhecimento, dentro do ambiente de desobsessão. Eu quase tive um infarto quando eu vi aquilo. Eu falei, não estou acreditando no que eu estou vendo. Não estou acreditando. Porque se nós não tivéssemos conhecimento, uma maneira de aprender, não tivéssemos uma maneira de aprender, é justificável. Nós temos, antigamente, tinha dificuldade para adquirir os livros. Nós não tínhamos a tecnologia. Hoje em dia, nós temos, basta você teclar ali ó, no Google, ele já te traz. Você tem preguiça de ler? Então põe ali no YouTube, ali, ó. Nós temos livros em áudios. Você pode fazer uma caminhada ouvindo, você pode dirigir ouvindo, você pode fazer uma comida ouvindo, você pode limpar uma casa ouvindo, você pode fazer uma viagem ouvindo. Então não tem desculpas de não ter conseguido conhecimentos mais aprofundados do Espiritismo. Não tem desculpa. E aí fala, mais do que desnecessária a presença de pessoas perturbadas num ambiente onde se desenrola o trabalho mediúnico. Pode provocar incidentes e dificuldades insuperáveis. O que significa dificuldade insuperável? Essas pessoas vão parar no manicômio, com problemas mentais, psicológicos, por culpa de inconsequentes transvestidos de espíritas. E aí a gente joga o nome da doutrina onde? No lixo. Onde a gente joga o nome da casa espírita que nós representamos? No lixo. Então não tem desculpa para certas atitudes dentro do espiritismo. Porque a doutrina, ela é dos espíritos. E o que nós estamos vendo hoje em dia é que a doutrina está parecendo que foram os encarnados que trouxeram. Porque cada casa quer fazer as coisas de maneira que lhe cabe, que lhe é conveniente, e não da maneira que é. O livro dos Espíritos, Médios, Evangelhos, Céu, Inferno e Gênesis é o mesmo para todo o movimento espírita. Eu não entendo tanta diferença nas casas, cada um criando regras que não têm justificativas. Sei que alguns dirigentes de grupo objetarão, ou seja, recusarão a esse radicalismo, porque na visão de muitos isso é radicalismo. Porém, que como regra geral, deve ser preservada a intimidade do trabalho mediúnico. É preferível pecar por excesso de rigor do que arriscar-se a pôr em xeque a harmonia e segurança das tarefas. As pessoas esquecem que no dia da desobsessão, dos trabalhos mediúnicos da casa, 24 horas antes, 48 horas antes, os espíritos já estão lá separando a espiritualidade, já está lá trabalhando antes de receber os encarnados. Eu queria entender qual o motivo dessa empáfia dos espíritas de se colocarem acima de Jesus, de achar que não precisam aprender mais nada, que sabem de tudo. E ficam brincando com o espiritismo. O espiritismo não é propriedade nossa, pessoal. Como dizia Chico Xavier, o espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. Nós não podemos tratar o espiritismo com tanta irresponsabilidade.
Nós não podemos, não devemos tratar o espiritismo com tanta indisciplina, com tanto desrespeito e com tanta irresponsabilidade. Você muda para nós, por favor, Tamara? Vou confirmar tem mais duas aí. Ó, só que eu separei, foram 10 livros. Foram 10. Eu só coloquei 5, porque senão o tempo ia extrapolar e a gente não ia conseguir falar todo. Só que eu separei, eram 10 livros. Nos livros dos domínios da mediunidade, Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, capítulo 2, o psicoscópio, uma reunião mediúnica de caráter público é um risco desnecessário, porque vem pessoas portadoras de sentimentos os mais diversos, que irão perturbar invariavelmente a operação da mediunidade. Aí eu pergunto, onde que esses dirigentes de desobsessão, presidentes de casas espíritas, estão com a cabeça em ignorar todos esses ensinamentos, trazendo essas irresponsabilidades para a casa espírita? Aí muita gente fala, eu não posso questionar, porque senão as pessoas viram a cara para mim, Tony. Eu não posso falar nada, senão eu vou passar a ser o excluído do grupo. É preferível você ser o excluído do grupo, mas defender a verdade, do que fazer parte da maioria permanecendo no erro. Se o grupo te excluir e eles não tiverem intenção de mudar para fazer o certo, busque outra casa espírita para frequentar. Lembrando, e eu vou deixar bem claro, vou falar de alto bom tom, que quando eu falo irresponsabilidade, eu não generalizo, porque existem espíritas muito sérios e casas espíritas também muito sérias. Tá? Deixando bem claro, quando eu falo espíritas, que eu não estou generalizando. Mas o problema é que, como o Divaldo Pereira Franco disse uma vez que eu vi, o espiritismo está crescendo muito em número de adeptos, mas perdendo em moral, porque está se tornando uma coisa meio bagunçada. Vamos lá, próximo? Segundo Leon Denis, amigo incondicional de Allan Kardec, em condições de experimentação, no livro No Invisível, capítulo 9, primeira parte, o estudo dos fenômenos é de importância capital, ou seja, indiscutível. O estudo dos fenômenos é indiscutível, pois que nele é que se baseia inteiramente o espiritismo. Muitas vezes, porém, a ausência de método, de um cronograma de estudo, a falta de continuidade e direção, uma pessoa responsável para dirigir esses trabalhos, nas experiências, tornam estéreis a boa vontade dos médios e as legítimas aspirações dos investigadores, ou seja, se tornam inúteis. Os trabalhadores dão mais trabalho para a espiritualidade do que os próprios espíritos que estão ali precisando de ajuda. Os próprios trabalhadores têm que ter um campo de isolamento para isolar ele da espiritualidade. Né? Vamos lá, Tamara? Aí, beleza. Não, volta. Aí, obrigado. Apareceu o retratinho de Emmanuel. O que eu quero dizer com isso? Vou voltar àquela fala que diz assim, mas, Tony, por que vocês fazem assim nessa casa? Por que vocês lidam com a área mediúnica dessa maneira nessa casa? Ah, porque a espiritualidade me falou. Sério? Quem falou? Ah, os mentores da casa me falaram para fazer desse jeito. Sério? Então vocês estão seguindo os mentores da casa? Sim, estão seguindo o mentor da casa, porque a espiritualidade falou que tem que fazer isso. Ó. A espiritualidade falou para nós que a gente vender cachorro-quente dentro do salão de reunião pública enquanto está fazendo palestra para a gente arrecadar dinheiro para as nossas despesas. Sério? Os espíritos falaram para você fazer isso? Durante a reunião? Durante a reunião, por quê? Mas por quê? Não, porque está cheio de gente aqui, aí o pessoal compra cachorro-quente, senta ali, vai assistir a palestra, comer um cachorro-quente, e os espíritos falaram para a gente fazer assim. Beleza. Então vamos ver o que Emmanuel fala a respeito dessas irresponsabilidades. Emmanuel disse para Chico,
Se algum dia os meus ensinamentos estiverem em contradição com os de Allan Kardec, fique com Allan Kardec e esqueça o que eu disse. Aí eu pergunto, aonde estão esses espíritas para questionar esses espíritos? Aí chego no Evangelho segundo o Espiritismo, diz lá dos falsos profetas, que estar alerta com que nem todo espírito é de Deus, são espíritos que são de baixa moral, tão sem escrúpulo, totalmente sem escrúpulo, que eles trazem nome de pessoas respeitáveis para conquistar a credibilidade daqueles que o escutam. E aí o espírito fala a coisa e todo mundo vai lá e acata. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Aí eu volto lá no início, quando Allan Kardec falou por que nós temos que amar e instruir para não cair na mão de espíritos mistificadores. Quem garante para vocês, quem garante para nós que esses espíritos que estão passando como comunicação são os mentores da casa? O perigo de, às vezes, muitas das vezes, de mistificações, casas que adotam médiums privativos, somente um médium passando meio. A possibilidade de mistificação, esse médium, só se ele for um Chico Xavier da vida, que sofria tentações a todo tempo, esse médium nunca tem problemas fora da casa espírita, ele nunca baixa o padrão vibratório dele, como é que nós podemos confiar 100% nas mensagens que ele está passando? O ideal seria colocar, vamos supor, a casa tem um grupo de médios de 4 médios. Coloca os 4 médios assentados, deixa a espiritualidade decidir quem ela vai passar a comunicação, qual ferramenta está mais apta a passar aquela comunicação. Quem está mais alinhado com o estado vibracional mais correto, né? Mais elevado. Exatamente. Vocês estão entendendo, pessoal, a seriedade? Por que eu estou falando da responsabilidade nossa com o espiritismo? Isso não é brinquedo, não, gente. Espiritismo não é brinquedo, não. Sabe? Reunir pessoas. É muito bonito, é muito romântico, né? É lindo os trabalhos, né? Campanha do Quilo, né? O mutirão na casa espírita, que é comum em todas as casas espíritas, né? As reuniões. Mas o espiritismo não é só isso, gente. O espiritismo... Tanto é que Emmanuel deixou o conselho para Chico, né? Disciplina, 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 disciplina. Exatamente. Então, se você não tem disciplina, e muita gente, às vezes, não fala com a outra pessoa, se eu falar, ela vai ficar melindrada e não vai voltar mais na casa. Que não volte mais na casa. Se ela está fazendo uma coisa que perturba o ambiente, que está trazendo discórdia entre trabalhadores, né? E que nós falamos, que eu li anteriormente, que são trabalhadores, são adeptos, que são mais prejudiciais à doutrina do que ajuda. Isso não é falta de caridade, não. A falta de caridade é quando nós não respeitamos o espiritismo. Essa é a falta de caridade. E aí eu vou permitir uma pessoa estragar o ambiente de uma casa espírita. Para quem lê o livro Aconteceu na Casa Espírita, vai entender melhor o que eu estou falando. E aí eu vou deixar uma pessoa estragar um ambiente por medo de falar com ela e ela melindrar. O melindre, quem tem que lidar com ele é ela mesma, e não a casa espírita. Não o espiritismo. Nós somos simplesmente representantes da doutrina. Não somos dono da doutrina. Se Jesus nos confiou essa responsabilidade de representar a doutrina espírita, que nós façamos para que tenha êxito. Façamos com qualidade, façamos com responsabilidade, façamos com amor. Né? Vamos lá, Tamara. Outro assunto. É muito comum a gente ver no Brasil. O Brasil é o país dos feriados, né? Das férias. E eu falo como brasileiro, não moro no Brasil mais, mas eu falo como brasileiro, não perdi minha cidadania. Né? Eu vivo num país que realmente aqui não é costume feriado. Nós temos 5 feriados, somente 5 feriados no ano inteiro. O resto é trabalho.
No Brasil, todos os feriados é uma semana, 3 dias, 4 dias, é tudo emendando. A casa espírita pode fechar em feriados ou tirar férias? Aí é interessante isso, né? Interessante. Vamos, coloca a outra fotinha aí. Não coloca a outra ainda não, por favor. Eu coloquei aí a casinha nas mãos de uma pessoa. O que quer dizer? Quando nós carregamos a casa espírita na mão, assim, dessa forma, é que nós estamos dispostos a carregar a instituição nas costas. Estamos dispostos a representar Jesus dentro dessa casa espírita. De maneira indireta, nós estamos representando os médicos do além. Nós estamos representando os médicos do além. Se a casa espírita é um hospital e uma escola, ali dentro está professores e médicos, indiretamente falando. Então vamos ver o que Bezerra de Menezes fala para nós, que é um espírito de alta escola. O querido e claro Dr. Bezerra de Menezes, na obra Nas Fronteiras da Loucura, ele afirma, ele não dá sugestão não, gente, ele afirma que nem na pior época das más vibrações que acomete a Terra, o período de entrudo carnavalesco, o vulgo carnaval, a casa espírita deve ou pode fechar. Ele afirma, ele não está dando sugestão não, pois os espíritos amigos precisam dela aberta e com suas atividades funcionando normalmente, para realizarem trabalhos e tentames espirituais e especialismos. Muita gente que vai em busca da casa espírita, buscando a cura do câncer, e aí ela chega na casa espírita, estamos fechados para as festividades natalinas. Retornaremos no dia 6 de janeiro, e você que se dane com seus problemas. Né? Imagine se o João 23 fizesse isso. Estamos fechados para as festas natalinas. Você esfaqueado, baleado, que morra em frente às nossas portas. Retornaremos em 6 de janeiro. Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. Né? Então, o que nós aqui... Gente, tem um grupo de trabalhadores, faz uma rotatividade, pelo amor de Deus, mas não fecha a casa espírita, gente. Chico Xavier falava para nós, tem um vídeo dele no YouTube, ele dando entrevista para Hebe Camargo, onde ele fala, se a casa espírita é um hospital, ela nunca deveria ser fechada. Período de carnaval, fecha a casa espírita, aí vai os espíritas lá, balancei, balancei, e a casa espírita é fechada. E os doentes lá na porta, lá batendo lá. E os espíritas lá, quero dançar com você. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Exatamente. Vai principalmente quem já morreu. Quem já morreu. E o pessoal lá, né? Balancei, balancei. E os pessoal em sofrimento batendo na porta da casa espírita, pedindo ajuda. E os trabalhadores se divertindo, descansando. Engraçado que Jesus, quando foi criticado de fazer curas no sábado, não é? Ele falou assim, meu pai não para de trabalhar. Por que eu devo parar? Aí eu pergunto, da onde eu desafio a qualquer espírita me mostrar dentro da codificação das obras de André Luiz, Emmanuel, Neio Lúcio, Joana de Anjos, de todos os espíritos amigos que trouxeram mensagem para nós. Me mostra onde que está lá dentro que fala que a casa espírita deve fechar. Em movimentos festivos. Aonde está escrito? Da onde esses espíritas tiraram isso? Onde esses presidentes estão com a cabeça? Se os trabalhadores vão fechar no... Não, gente. A obra não pode parar, nós não podemos fechar. Então nós vamos separar 2 grupos. Um grupo trabalha no Natal, fica em casa. O outro grupo trabalha no Ano Novo. O que trabalhou no Natal fica em casa. E se você parar para analisar, você não fica o dia inteiro na casa espírita. Se num dia de 24 horas você não poder dar o dízimo 10% do seu tempo para Jesus, que são 2 horas e 40 minutos,
É muito sacrifício, mas não é sacrifício de ajoelhar e fazer uma oração e pedir que Jesus nos atenda no momento que nós precisamos, né? É a verdadeira hipocrisia religiosa, né? Meu fubá é pouco, meu pirão primeiro, né? Que se dane os outros. Viu, Jesus? Eu trabalho quando eu quero. E falar nisso, eu vou mandar minha carteira aí para agendar minhas férias. Fala aí pro pessoal aí do departamento pessoal do nosso lar aí que eu estou mandando minha carteira para agendar minhas férias. Todos aqueles que buscam esses conhecimentos e não questionam os seus presidentes, a sua diretoria, ou os membros da diretoria que não questionam uns aos outros e os seus presidentes, porque não é o tempo que a casa espírita que está de pé que abona uma casa espírita. É a qualidade do serviço prestado por aquela casa espírita é que vai abonar aquelas casas espíritas. Falar, essa casa espírita tem 80 anos. E daí, você pode estar 80 anos fazendo a coisa errada, e aquela casa espírita que tem 5 anos fazendo tudo certo. Não é o tempo que dita as coisas, é a capacidade, a qualidade que nós oferecemos. Não é mesmo, Tamara? Exatamente. Para nós? Claro. Agora nós vamos entrar num assunto aqui. Nós já estamos, são quantas? Deixa eu só ver aqui. Olha aí pra gente. Não, eu tô querendo ver aqui. Eu acho que se eu pedir, são 9 slides. São 9. Eu estou olhando o tempo para mim poder medir a minha fala. Uhum. Então vamos lá. Tem acontecido coisas. Gente, acho que muitos de vocês sabem. Eu tive convivência com Chico Xavier. A minha tia, que era muito amigo do Chico Xavier, inclusive na live que o Geraldo Lemos fez conosco sobre as vidas de Chico Xavier, que foi uma live maravilhosa. Foram 3 horas de live que eu nem percebi. Se tivesse mais 2 horas, eu já ficava lá junto com ele, de tanta coisa. E sem contar o pessoal que estava lá assistindo conosco, todo mundo agarrado. E as mensagens que eu recebi pedindo para não encerrar a live. Na minha convivência com a minha tia, que teve contato direto com Chico Xavier, e contato direto com Eurípides Barçanufo, contato direto com Maria Modesto Cravo, teve contato direto com o Dr. Inácio Ferreira. Inclusive, o Dr. Inácio Ferreira era amigo do meu avô e era médico da minha mãe, das minhas tias. É o que fundou o Sanatório Espírita de Uberaba, Hospital Espírita. Então, o Espiritismo ele vem sofrendo ataques e investida das trevas, assim como outras religiões. Na era antiga, as trevas fez a armadilha utilizando a igreja, nos tempos do Império, né, onde a igreja selecionava, iniciou uma guerra de 300 anos em nome do Cristo, perseguindo muçulmanos, islâmicos, né, e selecionando o que ser colocado na Bíblia. Ficaram o Evangelho de Pedro fora da Bíblia, e de Maria Madalena fora da Bíblia, né? E a igreja desvirtuou o cristianismo naquela época. Depois veio Lutero, né? Veio Lutero como reencarnação de Paulo de Tarso. E quem tiver interesse em saber disso que eu estou falando, isso foi confirmado pelo próprio Chico. E tem um livro que fala isso, que é que chama... eu vou lembrar o nome do livro, não sei o que, é do Cristo. Acho, se alguém me lembrar do livro, são 2 edições que fala sobre a reencarnação de Lutero, a reencarnação de Paulo de Tarso na personalidade de Lutero. Ele veio com a responsabilidade do reformador. E mesmo assim, onde surgiu a religião protestante, por quê? Lutero afastou do catolicismo por conta da não concordância com a venda de indulgência que a igreja fazia. E aí surgiu a religião protestante.
com o passar do tempo, o desencarne de Lutero, muitos protestantes vieram, como se diz, espalhando coisas não verdadeiras, alterações na própria Bíblia. E hoje a gente vê várias ramificações, e cada ramificação tem uma Bíblia diferente. Aí já inicia a contradição, porque se a Bíblia é sagrada, o que é sagrado é imutável. Então, se tem cada uma Bíblia diferente, já não é sagrado mais. Teve o toque humano. Então, merece o nosso questionamento, estudo, atenção, né? Estado de alerta. E aí, o Espiritismo também aconteceu isso. Ao desencarne de Kardec, muito pouca gente sabe que quem sustentou a continuidade do Espiritismo não foi dos amigos de Kardec. Quem sustentou depois do desencarne de Kardec e que sofreu muito na mão dos espíritas da Sociedade Espírita Parisiense, que inclusive Allan Kardec afastou pelas traições que ele sofreu dentro da própria sociedade que ele fundou, e foi criado um novo Conselho Federativo. A esposa de Kardec, a Emily, passou a responsabilidade a um fiel servidor de Kardec, que era tanto Kardec confiado, chamado Pierre Gaëtan Lemarry, que depois foi assumir a direção da Revista Espírita e que passou a tratar a Revista Espírita de maneira de cunho pessoal, de vantagens pessoal, onde ele fazia conchavos com Rusteng e fez fraudes de fotos, pessoas tirando fotos como se fosse com o espírito, e ele não era com espíritos. Foram descobertos, e ele foi preso, condenado, e aí se caiu o espiritismo na França. Algum dia, se tiver uma próxima oportunidade... A gente pode falar disso. Falar desde o início, eu trago toda a história para vocês, do que aconteceu depois do desencarne do Kardec, porque teve pessoas que foram lá na França levantar isso, e eu posso trazer tudo isso porque eu venho estudando isso há um bom tempo. Legal. Então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Lemarry, ele fez a adulteração da Gênese, o 5º livro do Kardec. E se passaram séculos. E agora, há pouco tempo, que foi descoberto, porque o pessoal da Federação Espírita Argentina foi na França, levantou as escritas originais da Gênese lá em Paris e comparou com a Gênese que estava sendo, e encontrou as diferenças. Inclusive, se você me permite, Tamara, não que eu queira fazer propaganda, mas mostrar para as pessoas que esse é o livro da Gênese que foi reeditado sem as adulterações pela FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Eu já li os dois, tanto da FEAL e o outro que era editado pela FEB e pelos outros. Eu mesmo, pessoa, constatei as adulterações, mas o tempo não nos permite trazê-las no momento. E aí o que acontece? Quando eu falo da nossa responsabilidade de defender Jesus, de defender a nossa doutrina, o nosso Consolador prometido, né? A doutrina vem sofrendo novos ataques, principalmente nas obras de André Luiz e de Emmanuel, por movimentos federativos. A nossa União Espírita Mineira, que é uma federação séria, tem se agrupado com outras federações no Brasil, como a do Ceará e outra, do Paraná e outras, para pressionar a nossa querida Federação Espírita Brasileira a recuar e retroceder e trazer as obras de André Luiz, psicografadas pelo Chico, de Emmanuel, psicografadas pelo Chico, ao regime original. Ela se recusou. Eu tenho em mãos a nota da federação, recuando em não aceitarem em trazer, e se recusando também a trazer os originais em PDF para que as próprias pessoas pudessem
ver as obras antes, quando Chico concedeu os direitos autorais a ela. Os movimentos federativos, eles foram criados para unificação do movimento espírita. E o que tem acontecido com essas contendas é a separação do movimento espírita. E que se transformou numa proteção de egocentrismo e vaidade, onde o mais necessário seria se reunirem, vamos debater o que está de errado. Ah, está errado isso? Não, então vamos ver a intenção nossa, porque uma coisa é eu trocar a figura de linguagem, de olvidar para esquecer. E isso acontece ao longo dos anos, porque se nós formos analisarmos há 300 anos, nós falávamos vossa... Uma forma bem mais culta. Há 300 anos atrás, nós falávamos vossa mercê. Há 200 anos, passou-se a falar vós mercê. Há 100 anos atrás, passou-se a falar você. E na atualidade, como nós estamos ficando privados com essa nova geração, com essa nova era, nós estamos ficando privados da fala e estamos entrando num processo de como é que eu falo? Quando nós estamos retrocedendo, né? Nós estamos, como se a gente fala? Me ajuda, Tamara, me fugiu a palavra. Quando nós não estamos progredindo, nós estamos regredindo. Regredindo, isso. Regredindo. Nós estamos regredindo porque agora o telefone ele não serve mais para falar, ele só serve para escrever. E agora o você se transformou em VC. E é isso. Agora eu não sei na geração da minha filha se o VC vai ser simplesmente C. Apesar que o mineiro já adiantou isso, né? Porque nós já falamos o C. Né? O mineiro nós falamos o C. Então, já fala C, você tá bobo? C, isso, C, aquilo. Então, pessoal, nós espíritas, entidades sérias, espíritas sérios, tem que pressionar a essas pessoas que se julgam hoje donas do espiritismo a entender que nós somos simplesmente representantes da doutrina, que nós vamos desencarnar, nós temos que deixar exemplos para a nova geração dar continuidade, porque senão o desencarne de todos, o espiritismo morre. Né? E quando nós adulteramos uma frase, nós adulteramos o sentido, o contexto daquele parágrafo. Nós alteramos tudo. E nós passamos a transmitir uma informação não verdadeira. E muito pouca gente sabe. Você sabia, Tamara, que no livro Nosso Lar, quando foi editado, isso não foi problema de erro federativo. Foi um erro de tipificação. Você sabia que no livro Nosso Lar, a verdade é que André Luiz não permaneceu 8 anos no umbral? A verdade do Nosso Lar, o André Luiz permaneceu 3 anos no umbral. Quando esse erro foi detectado, e foi detectado por Emmanuel, e Emmanuel solicitou a Chico que entrasse em contato com a Federação Espírita Brasileira, eles se recusaram a alterar. E aí permaneceu os 8 anos de André Luiz no umbral, sendo que, na verdade, são 3 anos, não são 8 anos. E então, 5 anos no umbral faz diferença. Muita diferença. Fica lá 5 anos a mais para você ver. Exatamente. Né? Mas até então, o erro não foi deles, mas o erro de não permitir. Né? Então, a gente sabe, eu sei, como por conviver, um pouco de convivência com a minha família, com o Chico, que eu sempre escutava, porque eu era mais criança, não tinha tanta maturidade. Eu sei o tanto que o Chico sofreu na mão dos movimentos federativos. Eu sei o quanto que Herculano Pires também sofreu na mão dos movimentos federativos, a ponto de perder o seu trabalho numa estação de rádio por perseguição federativa. Então, pessoal, espíritas, acordem. Esses livros que estão na tela é para nos tirar da ignorância
para cobrar daqueles que querem nos enganar. É para isso que serve o nosso conhecimento. É para cobrar, é para questionar. Porque o Espiritismo é uma doutrina livre. Ela te ensina a ser livre. Ela te ensina a pensar com coerência. O Espiritismo não te aprisiona. Ele te ensina as consequências dos seus atos. Quem te aprisiona não é o Espiritismo, é a sua própria consciência em resultado das suas ações. Então, essa doutrina ela é maravilhosa. Para mim, ela é perfeita, como Cristo é. E foram vários espíritos durante anos que desceram das esferas superiores, amando de Jesus, para trazer todos esses conhecimentos para nós, para que pessoas encanetadas venham modificar anos de trabalho, anos de dedicação de Allan Kardec. É muita empáfia desses espíritos, que para mim mais são ferramentas daqueles que não querem o progresso da doutrina. Então eu convido a todos os espíritas que me escutam, que vão me escutar no porvir, que nós tenhamos mais atenção com a nossa querida doutrina espírita. Essa doutrina que consola, essa doutrina que nos protege, essa doutrina que nos abraça, sem diferença de cor, raça, crença. Essa doutrina que abraça todos, sem distinção. Que respeita a todos, sem distinção. Então, a nossa responsabilidade como espíritas é de defender essa doutrina. Mesmo que tenhamos que bater na mesa, levantar das cadeiras e ir enfrentar a situação, não os confrontos físicos, mas o confronto moral daqueles que querem prejudicar a doutrina, escondendo-se atrás dos movimentos federativos. E eu bato palma para a nossa Federação Espírita Mineira, que está pressionando a Federação Espírita Brasileira para que tudo volte antes como era. Porque está existindo uma doutrina espírita antes Chico Xavier e depois Chico Xavier. Porque depois que o Chico desencarnou, parece que as trevas se sentiu à vontade. Como se diz, lá foi embora o general da doutrina. E ele era um general, porque todos buscavam opinião com Chico Xavier. Todos espíritas sérios. Todos buscavam opinião com Chico Xavier. Então, eu peço encarecidamente que nós realmente possamos ajudar as casas espíritas também do interior de Minas Gerais, estão também se agrupando a Federação Espírita Mineira para pressionar algumas casas do interior de São Paulo, casas do interior do Paraná, do Ceará. Então, nós temos que pressionar. Nós temos que ir a fundo, com força, para parar esses inconsequentes, porque o tempo da Inquisição já passou. Então, aqui, eu gostaria de encerrar trazendo uma poesia de Cassimiro Cunha, e aí eu sei que nós não vamos ter muito tempo para poder interagir, peço perdão, mas o assunto ele é muito profundo, e ele era necessário. Tanto que eu pedi a Tamara antes da live, Tamara, você me concede mais de 1 hora? E ela, não, perfeito, o tempo que você precisar. Pode ficar tranquilo. Então, acredito que a gente possa dar mais uns 20 minutos para as pessoas interagirem conosco. Claro, pode ser? tranquilo. Pode? Então, eu gostaria... Isso. Quer ler agora? E aí eu passo a palavra. Que aí eu vou deixar aqui na tela. Tá. Então, vamos lá, pessoal. Eu encerro a nossa live de hoje convocando aos espíritas responsáveis
que estufa o peito e arregaça as mangas para defender a nossa doutrina espírita, que possamos ler essa poesia juntos. A Estrada do Bem. No caminho terrestre, espírito reencarnado no corpo que te contém. Antes as provas necessárias, espera fazendo bem. Se aguardas a tranquilidade na luta que te advém, em qualquer lance da estrada, espera fazendo bem. Exerce muitos encargos, sem apoio de ninguém. Não te queixes nem reclames, espera fazendo bem. Sobre a tarefa em que vives, muita pedra sobrevém. Se fiel à obrigação, espera fazendo bem. Calúnia veio ferir-te, sem que se saiba de quem. Não some forças das trevas, espera fazendo bem. Padeces desilusão, sarcasmos, insulto, desdém. Não permutes mal com mal, espera fazendo bem. Lamenta pesares, golpes, choras o escárnio de alguém. Tristeza não edifica, espera fazendo bem. Alguém te falou com mágoa, do lodo que o mundo tem. Contempla o céu, fita o sol, espera fazendo bem. Se queres felicidade, na terra e no mais além, não te afaste do serviço, espera fazendo bem. Deus é Pai, justo e perfeito, dá tudo, nada retém. Se anseias vida mais alta, espera fazendo bem. Essa é uma poesia do espírito de Cassimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier. Então aqui eu agradeço a irmã Lavinha, agradeço a Tamara, a Abigail, né? Porque eu acho que nada melhor de trazer assuntos sérios através de um canal sério, através da representação de uma instituição séria. Então, assuntos sérios teremos e temos que tratar em ambientes sérios. E olha, Tamara, que falaram comigo assim, você vai falar desse tema, eles não vão te convidar mais. Falei, oxe, mas é lógico, eu tenho certeza que ela não vai deixar de me convidar, mas eu tenho certeza que a Abigail não vai me deixar, porque elas são sérias, e as pessoas sérias gostam de temas sérios. Não é? É, com certeza. Assim, a reflexão, ela é profunda, né? É um tema mais... que vai gerar uma reflexão que a gente vai continuar refletindo, né? Você trouxe aí várias obras base que, inclusive, dá para a gente aprofundar o conhecimento. Então, acho que vai ser de muita valia que a gente continue refletindo, né? Lembrando que realmente esse é o nosso papel, nosso compromisso, né? Ser espírita é ter um compromisso com a doutrina do Cristo, mas também com toda a parte filosófica, moral, científica. Então, vai muito além, né? Então, esse tipo de reflexão ela é muito válida, com certeza. Agora eu vou puxar aqui os comentários dos nossos amigos. O pessoal foi chegando, todo mundo cumprimentando, dando várias boas noites. Boa noite, pessoal. Acabou que eu fiquei um pouquinho sem... a gente ficou um pouco sem acesso ao chat, exatamente porque a gente estava com os slides, mas agora a gente está vendo aqui, então sintam-se todos abraçados. A Maria José, ela comenta aqui, muitos são bons espíritas nas casas de oração. Fazem palestras, falam palavras bonitas, mas fora da casa são outras pessoas. E é aquela questão, né, gente? O exemplo arrasta. A palavra instrui, mas o exemplo arrasta. Então, a gente realmente tem que ter esse compromisso da nossa postura, né, dentro e fora da casa, para que todo mundo olhe para a gente e se espelhe na gente, né, também. E por isso o exemplo me arrastou. E se não, pelos exemplos que eu tive na minha vida, é porque eu estou falando desse tema. Uhum. Exatamente. E de que adianta, né? Você ser o santo na casa espírita e o déspota no lar, né?
Então, realmente, é o que a Exatamente. Maria José continua aqui, principalmente dentro dos lares, são pessoas contrárias ao espiritismo. A Renata comentando aqui, a Renata Vidal, é um bom passo para reflexão. A Rocha Forte, ela traz para a gente aqui. Muitas pessoas esquecem que somos, dentro da casa de oração, uma pessoa. Temos que ser a mesma coisa fora dela. Exatamente, se É aquilo que eu esforçar. falei, a representação da instituição. Você não deixa de ser, eu saí e deixo o nome da lei, não. Exatamente. Maria José, e como tem espíritas exaltados, se acham os melhores e acontecem nas casas espíritas, não são humildes. Exatamente. A Renata, é comum mesmo pessoas sem conhecimento estarem em reuniões mediúnicas sem nenhum preparo, o que é prejudicial, né? É só a gente pegar a obra de André Luiz aí, Mensageiros, Missionários da Luz, a gente vê como é grande o trabalho espiritual por trás do que a gente está vendo ali, né? Não é à toa que Chico fez reuniões públicas apenas para os espíritos por um bom tempo. Até começar a aparecer os frequentadores, ele ficou um bom tempo fazendo as reuniões para os espíritos, porque tem uma preparação muito grande, que vai muito além do que os nossos olhos da carne conseguem ver, né? Só um minuto, só uma deixa disso que você falou. Muita gente acha, porque viu o Chico psicografando, quando ia lá em Uberaba, no grupo da prece, e tira isso como escusa para justificar como se diz, o livre acesso das pessoas. As pessoas não sabem, pessoal, o Chico também trabalhava como médium em trabalhos mediúnicos internos, fechados, como médium, recebendo também espíritos inferiores. E lá não adentrava ninguém. Pois é. E dentro desse raciocínio também, a Renata ela falou assim, em algum momento, muitas vezes a doutrina perde a credibilidade por isso. Deve ter sido naquele momento que você foi falando, né? Das questões dos misticismos, dos animismos, daqueles que querem muito o show pirotécnico. Exatamente. A Carla comentando aqui dos falsos profetas. A Maria José ela falou aqui para a gente assim, nem tudo é culpa dos espíritos. Nós precisamos estudar mais, compreender e entender e praticar os ensinamentos de Jesus. Muitas vezes nas casas espíritas existem os melindres dos médiuns. E é muito complicado, né? Porque aí é a parte humana, né? Num trabalho que não é somente espiritual, porque tem o humano como o aparelho, né? Como esse meio mesmo. Então, realmente é o nosso para casa, da gente refletir, né? A casa espírita, ela veio para os doentes, então a gente não vai encontrar só peças, só anjinhos para conviver com a gente, da mesma forma que a gente vai ser o melindroso em algum momento também. Então, esse tipo de estudo é importante para a gente rever a nossa postura, né? Para a gente estar se vigiando em todos os momentos, né? Para a gente realmente se vigiar. E a questão do nem tudo é do espírito, né? Porque assim, é muito fácil para a gente falar, né? Ai, é o obsessor, ai, é uma entidade que está me influenciando, né? Se ele está aí é porque ele achou uma pontinha na gente mesmo. A gente que abriu essa porta, né? E aí a Rocha Forte fala outra coisa importantíssima, toda comunicação tem que ser analisada. Antigamente está lá no livro Desobsessão, do André Luiz, as comunicações, psicografia de Chico Xavier, do Espírito Valdo Vieira e André Luiz, no livro Desobsessão. As comunicações eram gravadas, analisadas, para depois serem tomadas decisões. E hoje em dia o Espírito chega, fala, e o povo já sai de lá mudando tudo. E que é um erro, e é um perigo também. Né? A Maria José ela fala, bons ensinamentos, Tony, parabéns. Boa reflexão para não fechar a casa espírita, principalmente no carnaval. Parabéns. É isso aí. Eu sou voto número 1. Hashtag não fecha a casa espírita. Exatamente.
Aqui, o André, nosso amigo, André Tarifa, ele fala, boa noite, meu amigo e minha amiga. Usemos a razão face daqueles que querem descaracterizar nossa doutrina. E falar nisso, deixa eu aproveitar que o André... Obrigado, André, pela presença, pelo apoio, né, daqui com a gente, né, prestigiando a nossa live. É um amigo querido que eu fiz, assim, em pouco tempo, mas a afinidade foi instantânea. E já queria adiantar, pessoal, a partir de janeiro, eu e o André vamos iniciar um projeto, nós vamos iniciar o estudo destrinchado, assim, como se nós vamos esmiuçar, a partir de janeiro, 2 vezes no mês, nós vamos iniciar o estudo de toda a revista Espírita. Então, quem quiser nos acompanhar, estar junto com a gente, nós vamos pegar o papel e virar para que caia todas as letrinhas, porque nós vamos destrinchar a revista Espírita. Então, excelente. A partir de janeiro, vamos estar juntos, eu e o André. Perfeito, muito bom. A Andréia, nossa amiga de sempre, está aqui. Quanto esclarecimento. Gratidão, Tony Bicalho. Maravilhosa essa live. Gratidão. A gente que agradece, querida. Aí mais elogios aqui. A Ide dando parabéns pelo tema escolhido. A Vanessa presente aqui também com a gente. Parabéns, Tony e Tamara, pela live. Muito esclarecedora. A gente que agradece, querida. A Carla Machado, ótimo esclarecedor. Parabéns. Maria José também reforçando o coro aqui das parabenizações pelos ensinamentos e agradecendo. O André comenta aqui para a gente que ele ama Cassimiro Cunha. Eu também. Eu sou fã de Cassimiro Cunha, Humberto de Campos, eu sou fãzão. A Tânia, ela comenta aqui para a gente. Maravilhoso. Gratidão, Tony, muito esclarecedor. O Paulo Eduardo, alertas importantes, né? Reforçando aqui. A Maria José já está falando para você já voltar para a fila. Entra na fila, pega a senha, que foi muito esclarecedor. Nós vamos voltar, com certeza. Mais agradecimentos. Mês que vem a Tamara vai estar comigo aqui. Nós vamos só mudar o lugar da tela. Troca a tela, sim. A Renata falando assim, a Renata Vidal. Eu acho que ela vai falar, Tony, minha mãe adorou. Olha que legal. Vidal. Obrigado, Renata. Manda um beijo para sua mãe. A Tânia comentando aqui de novo, que nós não nos descuidamos da prática do bem e do amor, procurando viver o que aprendermos da doutrina e do evangelho. Exatamente. E o André comentando aqui, bora trabalhar. É isso aí. É isso aí, bora trabalhar. E falando em trabalho, rapidinho aqui, que eu não posso deixar de agradecer a um mutirão de trabalhadores da nossa casa, da Sociedade Espírita Irmã Lavínia, que estiveram presentes hoje na casa. O pessoal passou um dia batalhando lá na casa, limpando a casa inteira, todos os cômodos, todas as salas que ficaram paradas durante esse tempo, né, de pandemia, sem os trabalhos da casa, né? Os jovens, eles têm se juntado, mas hoje o pessoal juntou uma turma bem maior e eles fizeram aí um mutirão de limpeza e de organização da casa. Então, a direção da casa me pediu, né, que realmente deixasse aqui a parabenização a todos esses trabalhadores de boa vontade da nossa casa que estiveram lá, que trabalharam na casa hoje e que com muita boa vontade, com muito amor, né, passaram aí um dia de muito trabalho lá. Então, eu posso mandar um recado para eles também? Com certeza. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar eles, né, pela dedicação à casa, é isso mesmo, a casa precisa da gente, né, porque a espiritualidade não plasmou as coisas, né, nós precisamos dessa união para cuidar. Mas eu peço a cada um de vocês, da Sociedade Espírita Irmã Lavínia, vamos defender a nossa doutrina, vamos limpar a nossa doutrina, não somente a casa espírita. Então vamos defender a nossa doutrina espírita, porque sem essa doutrina nós não vamos ter casa espírita para limpar.
Exatamente. E aproveite também, Tony, já deixa aí o recadinho do canal. Então, pessoal, eu acho que quem não é inscrito ainda, nós temos o nosso canal, Reflexões Amigo da Luz. Depois eu vou pegar com a Tamara essa live, vou postar lá também. Quem quiser nos seguir, tem lives da Tamara lá. Quem quiser, lá tem uma live da Tamara bacana sobre perdão. Show de bola! Vocês não devem perder. Né? Eu vou pegar essa live aqui também, vou compartilhar lá. O mês que vem a Tamara vai escolher o tema dela. E a gente está sempre fazendo essa permuta. Né? Um dia eu estou aqui, outro dia ela está lá. Né? Mas a gente está sempre aqui. Peraí, só um pouquinho, depois a gente lê. Eu queria falar para vocês o seguinte: eu estou muito feliz. Me falaram como que diz assim, Tony, você sabe que para aportar esse tema precisa coragem. E você demonstrou que tem coragem. Então, eu recebi essa mensagem aqui, e estava olhando. Eu estou com o WhatsApp aberto na tela aqui, e do computador, e falaram assim, para abordar um tema com profundidade como você abordou, precisa coragem. E você teve coragem. Então, mas essa coragem, eu falo para esse amigo, partiu dos exemplos que eu tive na vida. Daqueles que vestiram a camisa da doutrina. Que realmente representaram através das ações a doutrina. E outra coisa, eu fiquei sabendo, antes de eu falar a última palavrinha, você pode ler essas duas mensagens aí, por favor, do Paulo e da Rosa? Sim, vamos entrar aqui. O Paulo comentando, né? Parabéns pela dedicação à causa espírita. E a Rose Lassé falando sobre a Casa Espírita Arthur Machado, que eles pertencem à Cruzada Espírita Suburbana e que eles não fecharam nem no período mais crítico da pandemia. E ela fala aqui que é muito importante mantermos as portas abertas para quem busca socorro. Assina embaixo em tudo que falou, sou sua fã. Abraços. Obrigado, minha querida. Eu pedi porque eu sempre gosto de dar atenção às mensagens das pessoas. Você sabe, né? Lá no canal você já sabe como é que eu procedo com as pessoas. E eu gosto de dar atenção a todas elas. Então, é com muita alegria que eu gostaria de tecer aqui os meus cumprimentos antecipados, já que eu conheço uma pessoa, talvez você não conheça, sabe, Tamara, que está completando mais uma primavera na segunda-feira. Acho que eu sei quem é, pessoa muito novinha, assim, muito novinha. Ela está completando mais uma primavera na segunda-feira. Eu gostaria de deixar aqui o meu abraço fraterno, cheio de carinho, um beijo grande no seu coração. Que o Papai do Céu te abençoe nessa nova página em branco que Ele colocou na sua vida, para que nós possamos aprender. Presta atenção. Que nós possamos aprender, que você possa aprender com as páginas escritas do passado, para que você possa escrever novas páginas recheadas de coisas positivas, de melhoras morais e espirituais, e que você cresça cada dia. São os meus mais sinceros votos no seu dia, que é antecipado. Feliz aniversário, um grande parabéns. E essas flores pediram para te dizer que é a representação de todo o grupo da Sociedade Espírita Irmã Lavi. Muito obrigada, que lindo, adorei. Muito obrigada, gente, muito obrigada, fiquei feliz agora. Por essa eu não esperava. Eu já sabia? Já sabia. Eu já sabia, sua mãe me falou, sua mãe me contou. Né? Adorei, pessoal, muito obrigada. Fico feliz de a gente poder estar aí, né, comemorando juntos. Mais um aniversário, né? Mais um ano, né? Que a gente veio aí juntos, amadurecendo e crescendo. Muito obrigada mesmo, viu? O pessoal está te dando parabéns aí, ó. Coloca na tela aí os parabéns para você. Muito obrigada, Maria José, muito obrigada, querida.
O Paulo também, muito obrigada. E tem um comentário da Tânia, que ela fala assim, muitas vezes precisamos parar no nosso caminhar e refletir sobre nossa rota. Sempre, né? Sempre. Onde estamos, para onde desejamos ir e por qual trilha iremos. Gratidão, meus amigos, pela live de hoje. A gente que agradece, querida, e muito obrigada também pelas parabenizações. Muito obrigada, querida. E também deixar um recadinho muito importante para não se esquecerem de interagir com o nosso conteúdo, curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, porque tudo isso é de suma importância para que o algoritmo do YouTube compreenda que o nosso conteúdo é interessante e assim ele distribua mais o nosso conteúdo para chegar em mais corações, em mais pessoas. Então, peço que nos ajudem aí a crescer, né? E muito bem. Então, podemos fechar, Tony? Podemos, eu posso fazer oração? Claro, com certeza. Pessoal aqui, muito obrigado, viu, queridos? Amém, que ilumine a nós todos. É isso aí. Então, pessoal, eu gostaria de falar com vocês que amanhã, às 9 horas da manhã, temos o nosso evangelho, eu e a Karina lá, firmes e fortes, né, no nosso evangelho matinal, todas as manhãs, e que nós iniciamos o domingo sobre as bênçãos do Cristo. E eu queria pedir para vocês mais uma coisinha antes da nossa oração. Pessoal, vamos valorizar também, eu não estou falando isso por mim, não me interpretem mal. Vamos valorizar também as pessoas que não estão em destaque no meio espírita. Tem tantas palestras boas no YouTube de pessoas que não são em destaque. As pessoas tendem a valorizar somente a fala daqueles que estão em destaque, como se fossem os detentores da verdade. E não é assim. Eles estão em destaque por aparecer mais vezes. Eu, Tony, pessoalmente, eu escutei uma palestra de uma moça lá da Paraíba, e com conteúdo gigantesco, e que, para mim, falou do mesmo nível e altura dos que estão em destaque. Então, que valorizemos também esses trabalhadores da última hora, né? Que eles merecem o nosso respeito, merecem a nossa valorização também, e que não é só as pessoas que estão em destaque que têm todo o conhecimento do Espiritismo. Então, que nós possamos abraçar a todos e não selecionar, porque o Espiritismo nos ensinou a abraçar a todos e não ficar selecionando pessoas. Então, vamos valorizar aos outros também. Então, eu gostaria que, nesse momento, por exemplo, a Karina, que está no Evangelho, fez uma palestra conosco, uma live conosco, falando sobre depressão, que um psicólogo amigo meu ficou encantado com a palestra dela. Então, assim, e eu falo para você que ela não fica atrás dos espíritas em destaque, mas nem um milímetro. O conhecimento dela, a facilidade de expressão, de colocação dela. Então, assim, merece a nossa atenção, né? Então, vamos lá. Que nesse momento, então, nós possamos conectar ao nosso Mestre amado Jesus, que nós possamos absorver das esferas superiores as bênçãos caindo sobre nós como pérolas de esperança, trazendo e acalentando os nossos corações nos momentos mais aflitivos de nossa vida. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Aqui estamos como fiéis escudeiros, o soldado do teu exército, mas o exército do bem, que não leva as guerras para a destruição da humanidade, mas sim a guerra com tudo que é errado, a rejeição, pois a maneira de guerrear sobre os seus ensinamentos, Jesus, é nós afastarmos de tudo daquilo que impeça o nosso progresso, que a humildade sobressaia sobre o nosso coração, cada um na sua caminhada, cada um na sua velocidade, mas sempre em progresso, sempre caminhando. Faça de nós, Jesus, regue
Regue esse quintal, esse jardim, e que nós, ainda sementes, possamos crescer e desabrocharmos, e que nós consigamos transbordar o perfume do amor, ensinado por ti, cuidado por ti, demonstrado por ti, que possamos ser representante de ti, Jesus, exemplificando, e não somente nas palavras. Dai-nos a força de combater a nós mesmos, que nós consigamos a cada dia que cairmos, levantarmos mais experientes, mais maduros e mais preparados para os porvires. Muito obrigado, Jesus, mais uma vez por essa oportunidade. Abençoe a Tamara com mais um ano de vida, a aniversário, nossa aniversariante, a Abigail, aos trabalhadores da Sociedade Espírita, irmã Lavinha, a espiritualidade responsável no plano espiritual por essa instituição, e a todos que aqui estão presentes, seus familiares, e a todos que não estiveram presentes, Jesus. E aqueles também que virão por vir assistir os nossos compartilhamentos. Muito obrigado, mestre, que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Muito obrigada, amigos. Tenham todos aí um bom finalzinho de sábado, um bom começo de semana. E nós nos vemos aí na próxima semana, na graça de Deus. Que seja uma semana muito iluminada para todos nós. Muito obrigada. Um beijão. Obrigada por tudo, pessoal. Boa noite.